E no quadro Mulheres Múltiplas com Arlene Torres, ela vai ensinar pra gente agora como economizar no supermercado e na conta de gás. Acompanhe. Um dos Mulheres Múltiplas que mais teve repercussão foi, sem dúvida nenhuma, quando eu trouxe aqui para vocês diversas dicas e estratégias para trazer economia na conta de luz. E não por acaso, o tema de hoje segue essa linha da economia, só que dessa vez a gente vai entender como a gente pode economizar na conta do supermercado e na conta do gás. Se esse assunto te interessa, se você está a fim de economizar, de ver o seu dinheiro render mais no final do mês, fica comigo, pega papel e caneta que tem muita dica para você colocar em prática. O Mulheres Múltiplas está só começando. E nós vamos começar hoje exatamente pela economia no supermercado. Olha só quanta dica legal eu trouxe para você. Então, primeira coisa, faça lista de compras. Nunca vá ao supermercado de forma despretensiosa. Fatalmente você será seduzida pelas prateleiras e vai acabar levando para casa alguma coisa que talvez você nem estivesse precisando. Então, faça listas e seja fiel a elas. Segunda dica evite ir ao supermercado em dias entre 1 a 7 do mês. Mas por que, Arlene? Nesses dias, dificilmente você vai encontrar ofertas. O supermercado já sabe que a população em geral recebeu seu rico dinheirinho, o salário, os auxílios, exatamente no início do mês. Então, as ofertas são mais escassas nesse período. Lá em casa, se as coisas acabam, eu dou uma segurada, compro o mínimo possível, mas a feira maior, a compra maior, eu faço exatamente fora desse período. Combinado? Terceira dica que eu trouxe aqui para vocês. Não faça a feira do mês. Durante muito tempo, eu fiz a feira do mês, acreditando que assim eu ia conseguir economizar. Mas isso não é verdade. É muito melhor que você faça feiras semanais ou quinzenais. E por quê? Porque dessa forma você vai se expor ao maior número de ofertas. As ofertas, elas mudam ao longo do mês no supermercado. Então você vai comprando e vai priorizando aquilo que está exatamente em oferta. Vamos agora para a quarta dica que tem a ver com essa palavra que eu acabei de dizer para vocês. Dê preferência e inicie sempre pelas ofertas. Então, o que eu faço quando eu entro no supermercado? Eu procuro aquelas pontas de gôndola, aquelas ilhas onde tem justamente as ofertas. Ou então, se o supermercado tiver aquele encarte que tem a lista das ofertas do dia ou da semana, eu já dou uma conferida para ver o que está em oferta, priorizo esses itens para poder realmente conseguir logo esta economia. Quinta dica, evite fidelizar marcas. Eu não fidelizo quase nenhuma, porque eu vou alternando conforme as ofertas do período. Então eu evito essa fidelização, porque muitas vezes faz com que você fique limitado a comprar só aquele produto que pode não ser o mais barato ou mais econômico do momento, tá? E agora a gente vai para a sexta dica. Descubra qual é o dia da semana no supermercado que você frequenta que ele costuma fazer a oferta de hortifruti e frigorífico. E priorize a visita ao supermercado nesses dias. A diferença é absurda quando você consegue acompanhar esses períodos e priorizar a compra do frigorífico ou do hortifruti exatamente naquele período que está em oferta. A sétima dica, eu já trouxe um quadro aqui no Mulheres Múltiplas para você. Se você já me acompanha, você já sabe que organizar a geladeira e a despensa proporciona sim uma economia nas compras. Se você não assistiu, corre lá no canal do YouTube da TV O Dia e confere esse quadro que está incrível. A oitava dica avalie a possibilidade de comprar itens não perecíveis no atacado. Você pode comprar uma quantidade maior, justamente por eles não serem perecíveis, e assim conseguir uma boa economia. Agora, a gente vai passar para a próxima economia, para o próximo lote de dicas, onde eu vou te mostrar também como economizar muito no gás de cozinha. Primeira dica mantenha as bocas do fogão limpas. Quando você observar que a coloração da chama mudou, é bem provável que as bocas do seu fogão estejam sujas.
A limpeza delas proporciona uma maior eficiência e vai economizar no teu gás com certeza. Segunda dica é: tampe as panelas no momento do cozimento. Vai ficar mais quente internamente e aquele alimento vai cozinhar muito mais rápido e vai lhe proporcionar uma economia também, consequentemente. Terceira dica é: dê preferência a cortes menores. Se você conseguir cortar os alimentos em tamanhos menores, você também vai conseguir reduzir o tempo de cozimento e, consequentemente, economizar no seu gás. Quarta dica é: conheça a AOO, que é a alimentação organizada. Agora isso é assunto para um quadro do Mulheres Múltiplas que muito em breve eu vou gravar aqui para vocês, então acompanhe. Quinta dica é: cozinhe feijão para longos períodos. Lá em casa eu cozinho feijão para 15 dias mais ou menos. Então é uma forma também de aproveitar aquele cozimento, fazer uma quantidade muito maior e assim conseguir uma economia ao longo do tempo, tá? Sexta dica: substitua alguns preparos no forno pela fritadeira elétrica. O forno, como você já sabe, é um local que consome muito gás de cozinha. Então, alguns preparos são muito rápidos na fritadeira. Por mais que ela consuma energia elétrica, mas comparando, o consumo realmente é bem menor. E a sétima dica é: abuse da panela de pressão, mesmo com alimentos de fácil cocção. Olha só, eu durante muito tempo acreditei que panela de pressão era só para cozinhar alimentos duros, tipo feijão. Mas, gente, a panela de pressão, ela reduz a cocção, ou seja, ela reduz o tempo de cocção de qualquer alimento consideravelmente. Hoje eu faço arroz, macarrão em panela de pressão. É inacreditável e mais inacreditável ainda é a redução que isso impacta no nosso gás de cozinha. A oitava dica: planeje o uso do forno. Então, se você vai fazer um bolo, por que não fazer 2 para ter já para 2 ou 3 dias? Se você vai preparar um prato, por que não já aproveitar e preparar um outro prato? Então, planeje o uso do forno e quando você for utilizar, tente fazer mais de um preparo. Isso também vai te garantir uma bela economia. E a nona dica é: desligue o fogo alguns minutos antes da finalização do preparo e deixe a panela tampadinha, que aquele calor que está ali armazenado vai concluir o preparo do alimento. Gente, essas dicas são sensacionais e lá em casa já fizeram toda a diferença. Já me fizeram economizar um bom dinheirinho, tanto no supermercado quanto na conta do gás. E atualmente a gente está vivendo num momento que é super necessário economizar, porque a inflação está aí assustando todo mundo. Então não perde tempo. Pega todas essas dicas e aplica aí na tua casa que você vai sentir a diferença. E hoje o Mulheres Múltiplas trouxe esse assunto super necessário para você. E se você está a fim de se tornar cada vez mais bem informada, mais econômica e otimizar cada vez mais o teu tempo e o teu dinheiro, continua acompanhando o Empreende que vem de Mulheres Múltiplas, que está aqui toda semana especialmente para você. Eu vejo você na próxima quinta-feira. Patrocínio Maria Brasileira, a maior franquia de limpeza residencial da América Latina.